pelo Brasil, nossa pátria, anunciamos o Evangelho com fidelidade. Vamos reler o que diz a palavra de Deus acerca disto? Ai de mim se não pregar o Evangelho. Convido você a manter a sua Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, porque em torno da palavra de Deus quero apresentar o tema Por Meu Povo. O livro de Jeremias é o mais longo livro profético da palavra de Deus. É um livro belo, como toda a palavra de Deus o é. O livro de Jeremias apresenta uma poesia cheia de sentimentos. Examine com atenção o texto do profeta e você perceberá como nessa poesia salta aos olhos lamento, tristeza, grande tristeza, porque amava Judá e percebia a crise profunda da vida entre os judeus, indignação. Há também traços de paixão pelo seu povo e devoção a Deus. O que encontramos no capítulo 9 é parte de um diálogo que no capítulo 8 ganha grandes contornos, envolvendo três personagens: Deus, o povo de Judá e o profeta Jeremias, a quem o Senhor chamou para profetizar, para desenvolver o seu ministério em dias de grande crise que já havia se estabelecido em Israel e agora no reino de Judá. O ministério dele foi iniciado em 626 ou 627 a.C. E é importante que você tenha esse dado histórico, porque ele nos lembra de um período em que, além do declínio espiritual em Judá, havia uma desagregação social profunda. Ameaçados pela Babilônia, quiseram recorrer ao apoio do Egito. Jeremias, usado por Deus, disse: não se enganem, no Egito não está esperança, e de fato foi o que aconteceu. Ao contrário do que diziam falsos profetas que queriam agradar autoridades e a população de Judá, a Babilônia sim conseguiu invadir, arrasar e levar cativos muitos dos judeus que por 70 anos estiveram distantes da sua terra. Jeremias amava o seu povo e amava a Deus, e sofria, porque a um só tempo percebia a ira de Deus, ira justa contra o pecado do seu povo, mas também porque percebia que, inevitavelmente, o povo sofreria o juízo de Deus. Olhe para o capítulo 8, no verso 18, quando nessa linda poesia, e eu chamo a atenção disso porque a Bíblia também nos apresenta estilos literários de modo impressionante belos. Antes de tudo, é a palavra de Deus. Mas a Bíblia é também uma das grandes riquezas culturais da humanidade. A meu ver, a maior de todas. Veja o que Jeremias diz no verso 18. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Avisando o povo de Judá da gravidade dos seus pecados, que ele menciona, estava sofrendo porque sabia os falsos profetas que prometiam paz e prosperidade estavam dando ao povo de Judá maior proximidade com o abismo espiritual que se aproximava. O meu coração desfalece, dói, porque Jeremias sabia do que estava por acontecer. Não porque Deus fosse cruel, pelo contrário, o Deus eterno se apresentou longânimo com Judá. Amou tanto esse povo que tolerou por muito tempo as suas práticas pecaminosas. Mas o povo de Judá não se arrependia do seu pecado. Veja no verso 19 do capítulo 8, quando Jeremias diz: eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros.
Ao povo que dizia: não está aqui o templo do Senhor em Jerusalém? Não está a mão do Senhor sobre nós? A resposta é: mas vocês não trocaram a presença do Senhor por imagens de escultura de ídolos de estrangeiros? Vocês não querem a invasão político-militar do estrangeiro, mas vocês querem os deuses do estrangeiro? O que está sendo dito é: não tem faltado bondade da parte de Deus. O Senhor não tem sido indiferente às necessidades do seu povo. Tem faltado temor a Deus. Tem faltado quebrantamento espiritual. Tem faltado o cumprimento do pacto feito com o Senhor pela nação no passado. Por isso, o povo está sendo afligido. Todas as vezes em que alguém diz: onde está Deus, com tantos cristãos no Brasil, que nos permite vivenciar tantas mazelas em toda a nossa história? Eu sempre penso, irmãos, que a pergunta está equivocada. Deus, em sua graça, tem suportado os pecados da nossa nação. Deus não tem falhado, nós temos falhado. Me permita compartilhar com você aquilo que vivenciei com a minha esposa recentemente em 2 ocasiões, e que ilustra, irmãos, que antes de pensarmos no pecado das estruturas de poder do nosso país, precisamos pensar no pecado que cada brasileiro tem cometido contra o Senhor. Decidimos vender 2 imóveis que alcançamos ao longo de mais de 20 anos de trabalho como casal. Ano passado, na venda do primeiro, no momento de preparar a escritura, um corretor de imóveis que não é crente em Jesus fez contato comigo, querendo combinar o preço em que declararíamos na escritura. E eu disse para ele: é o preço que me foi pago pela pessoa que comprou. E ele disse: mas olha, essa pessoa está com dificuldade financeira, você não pode demonstrar amor, já que você é pastor, e aceitar declarar um valor menor? Meus irmãos, em momentos assim é preciso domínio do Espírito de Deus, porque isso é torcer a palavra de Deus. Eu disse: olha, eu amo tanto essa pessoa que está comprando o imóvel, que eu não devo me tornar um cúmplice do crime dela. Isto é crime e você sabe disso. Você sabe que o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o CRECE, não aceitaria isso. Com muito custo, aquele homem disse: já que não há o que fazer, vamos ver o que é possível. E o imóvel teve o valor declarado, inclusive paguei imposto, porque é preciso comprar um outro imóvel com aquele valor em 6 meses, isso não aconteceu, eu paguei um imposto elevado. Acontece que o segundo imóvel foi vendido nesse ano. E mais uma vez, irmãos, a mesma experiência amarga. Dessa vez uma corretora mais agressiva, sabendo que eu fui pastor da primeira igreja batista daquela cidade por tantos anos, disse: mas o seu cristianismo não te permite pensar na dificuldade da outra pessoa. Quanta ousadia, irmãos. Meus irmãos, eu sou cidadão honorário do município de Divinópolis. E além de ter recebido esse título que exponho no gabinete pastoral aqui da igreja com muito orgulho, recebi a mais alta comenda do poder legislativo daquela cidade, que é a medalha Candidez. Isso foi alcançado porque aquele município, na forma da legislação, encontrou 2 oportunidades para dizer: o pastor da igreja batista é um homem digno. Então eu disse a essa corretora: você lembra que existe uma igreja ali no centro da cidade, uma igreja batista com 106 anos? Ela disse: pois é, eu lembro, pastor. E eu disse para ela: no dia em que você puder participar de um culto ali, e se porventura for eu pregador, se eu estiver agora pronto a aceitar desonestidade, você vai entrar naquele templo e vai dizer: um mentiroso, um desonesto, um sonegador de impostos está no púlpito. Então eu não posso fazer isso. Um silêncio de quase 2 meses, até que foi emitido finalmente a guia para pagamento do imposto.
Deus nos permitiu, irmãos, recentemente comprar um imóvel aqui na cidade. Vendemos 2, compramos aqui 1. E o corretor é um irmão em Cristo, diácono dessa igreja. E graças a Deus, nem eu, nem ele, nem a minha esposa, e ele está aqui olhando para mim, em nenhum momento, diante das pesadas guias de imposto, sugerimos de longe algo dessa natureza. É meu dever como crente e como pastor dessa igreja fazer isso. Mas eu compartilho com os irmãos a dor do meu coração de brasileiros que na vida privada poderiam dizer: nós protestamos contra aqueles que agem de modo desonesto na nação, contra líderes iníquos, porque a nossa vida correta é um protesto, mas quando chega a vez, a oportunidade de demonstrar correção, honestidade, integridade, não fazem. Meus irmãos, eu fui odiado 2 vezes porque eu não quis sonegar, porque eu não quis mentir. Graças a Deus, Deus seja louvado, porque assim como eu e minha esposa, muitos irmãos aqui presentes, em muitas oportunidades também disseram: o nosso sustento vem do Senhor, nós não sonegaremos o imposto. Meus irmãos, Jeremias sofria e era afligido, porque o mesmo povo que dizia: templo do Senhor é este, é o povo que mentia. Era o povo que agia de modo imoral na vida privada. Versos 20 a 22, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Uma poesia muito comum daqueles dias. Chegou o tempo da colheita e nós não conseguimos o sustento, estamos perdidos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Veja o verso 22. Acaso não há bálsamo em Gileade? Gileade nem produzia bálsamo, mas era um lugar em que o bálsamo era comercializado, ficou assim conhecido. Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Por que, tendo cura por meio do bálsamo e dos médicos, a filha do meu povo continua doente? Como povo que firmou aliança com Deus, nós os crentes em Jesus, aliança baseada no sacrifício do Calvário, precisamos também hoje olhar para o nosso povo com olhos espirituais e dizer o mesmo que Jeremias disse no capítulo 9, verso 1, que eu quero ler com você. Vamos ler juntos? Jeremias 9, verso 1, texto central da exposição bíblica. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. É tempo de lamentar. Na língua hebraica, irmãos, a mesma palavra é utilizada para olho e fonte. Coisa linda, né? O seu olho, na língua hebraica, é associado a uma fonte, porque o seu olho é aquoso e dele também verte água. A mesma palavra. Jeremias, o profeta das lágrimas, pregou também por meio do seu choro, porque ele amou o seu povo. Os olhos dele tornou-se em fontes de águas. É tempo de lamentar porque nós amamos o povo brasileiro. É tempo de lamentar porque ouvimos o clamor de tantas mortes. Não é de hoje, irmãos, há muito tempo que o número de mortes violentas nas cidades brasileiras nos fazem ter números semelhantes ou piores que alguns países que enfrentam guerra civil. As enfermidades. Eu dou graças a Deus pela existência dos farmacêuticos, dos empresários do ramo farmacêutico, mas eu me espanto. Como pode existir tanta drogaria, tanta farmácia, e ninguém fecha as portas no Brasil? Nós somos, irmãos, uma população adoecida. Tempos atrás, a nossa companhia pública de águas publicou há alguns anos um estudo sobre a qualidade da água e mostrando, irmão Robson,
o desafio de filtrar uma água que é contaminada por medicamentos. Nós temos uma água cheia de medicamentos que são dispensados no esgoto. O tratamento enfrenta esse problema. O Brasil é um país que vive sob efeito de medicações. Disputas políticas violentas, irmãos. Um brasileiro capaz de matar um outro brasileiro por discordarem de temas da política nacional. A desonestidade. Não é estranho para você, para mim é. Eu estou me preparando para mudar e eu fui ao supermercado buscar muitas caixas. Comprei muitas coisas com minha esposa e peguei algumas caixas vazias. O caixa levantou da cadeira dele e foi conferir se eu não tinha escondido. Ele não me disse isso, mas eu interpretei assim, se eu não teria escondido algum produto dentro das caixas de papelão. Imagina, irmãos. Nosso estado é tão miserável, o nosso estado, que um caixa é orientado a olhar caixas de papelão, porque é possível que alguém esteja comprando alguma coisa e levando alguma outra coisa escondida na caixa. Passei por isso essa semana. Olhem para o nosso país. A pobreza. Irmãos, pobreza não é algo natural. É fruto de escolhas erradas. A carestia, a dificuldade de mantermos dignamente o sustento da casa, as dificuldades com aqueles que chegam ao nosso país e nem sempre nos lembramos que o Brasil, em sua origem, também foi construído por muita gente que emigrou para esse país. Reconheça que em nossa nação há muitos motivos para o lamento. A idolatria desta nação continua. É uma nação em que muita gente, muito embora diga o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é cristã, se dobra diante de ídolos. O desprezo à palavra de Deus. Tal como nos dias de Jeremias no Brasil, há muita gente que falseia a palavra de Deus. Ou nós não temos visto o constrangimento das redes sociais com gente que brinca com as escrituras, torcendo-a, normalmente para oferir vantagem material, amor a dinheiro, a corrupção, por todo lado, por todo canto, a prostituição. Olhe para Jeremias capítulo 2, a partir do verso 26, quando o Senhor diz a Judá das causas da sua justa e santa ira. Jeremias 2, 26, como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto. Mas em vindo a angústia dizem: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Aqui, líderes políticos e líderes religiosos são todos confrontados. Capítulo 8, a partir do verso 5. Jeremias 8, 5. Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. Deus foi cruel, insensível, mau com Judá? Não. Persiste Judá no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. A falsa justiça
a falsa sentença. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Finalmente, no capítulo 5, verso 1, o diagnóstico é assustador, irmãos. Jeremias 5:1: dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber. Buscai pelas suas praças a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Por meio de Jeremias o Senhor diz: vocês não estão entendendo o meu juízo? Pois bem, faça um desafio, diz o Senhor. Encontrei uma pessoa justa em Judá, que fala a verdade, custe o que custar, que ama a justiça, que vive de modo reto, e eu perdoo todo o pecado de Judá. A sentença do Senhor é: vocês se corromperam totalmente. Por isso é tempo de lamentar, irmãos. Nos dias de John Knox, no século XVI, na Escócia, tornou-se famosa a oração que esse homem de Deus fez: dá-me a Escócia ou morrerei. Você já orou assim? Senhor, dá-me a pátria, dá-me o Brasil ou morrerei. Dá-me um país transformado e gente convertida e uma nova nação ou morrerei. É tempo de lamentar, irmãos, por nosso povo, mas é tempo também de orar. Jeremias, o profeta rejeitado e trocado pelos falsos profetas, impopular era Jeremias, foi aprisionado e castigado, porque discordou dos falsos profetas, jamais deixou de orar por seu povo. Esse é um tempo de oração por nosso povo. Ou será que nós, irmãos, já começamos a acreditar na conversa de Satanás de que oração é pouca coisa? Eu temo, irmãos, que alguns de nós estejamos acreditando que orar é muito pouco, precisamos fazer algo mais. Sem orar não faça coisa alguma, meu irmão. Comece a orar. Eu temo que estejamos vivenciando um tempo em que oração tornou-se protocolo religioso. Jeremias orava. Então, ore pela conversão de gente iníqua, gente que pratica a maldade no Brasil. Ore por isso. Se você não ora é porque você não crê mais que Deus ouve e responde orações. Ore pela conversão de pseudo-cristãos. Meus irmãos, uma verdadeira miséria para o cristianismo é ter uma multidão que se identifica com a cultura cristã, mas não é convertida a Jesus Cristo e não vive em comunhão com Ele. É diferente celebrar o Natal de pregar que o Salvador nasceu para redimir a humanidade. É diferente, irmãos, aceitar a moral cristã de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ore para que quem é simpático ao cristianismo se renda a Jesus Cristo, reconhecendo-o como seu Salvador e Senhor, que dirige cada passo do cristão. Ore pela Igreja de Jesus Cristo, ore pela Igreja Batista do Barro Preto, a nossa amada igreja. Nós não podemos falhar na missão de apresentar Jesus Cristo à nossa nação, é nosso dever. Maria Stuart, rainha da Escócia, nos dias de John Knox, aliás, foi condenada por uma prima sua à morte, decapitada. Era uma mulher sagaz, uma rainha ambiciosa. E ela, mesma católica, sabendo de uma grande crise entre protestantes e católicos na Escócia, ela tentou mediar essa crise. Ela era católica. Mas ao acompanhar o ministério de John Knox na Escócia, ela declarou publicamente: eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos de 10.000 homens contra nós. Aquele homem que orava: dá-me, Senhor, a Escócia ou morrerei, levou a rainha a dizer: eu temo muito mais as orações desse homem de Deus do que 10.000 homens atacando o meu reino. Declaração da então rainha da Escócia. Ela ficou viúva, por isso era rainha e única filha herdeira do trono. Irmãos, é tempo de orar por nossa nação. É tempo de usar o recurso que Deus nos dá. O que Jeremias diz é:
Ah, se Deus tornasse a minha cabeça numa fonte de águas, um tanque, um reservatório de águas. Quando você olha do alto de um prédio para a cidade, você vê uma quantidade grande de caixas d'água, não é assim? Jeremias diz: eu gostaria que em meio ao meu lamento por ver a miséria de Judá, a proximidade do invasor e a dureza do juízo justo de Deus, ainda que justo ele é duro, eu gostaria de ter uma caixa d'água em minha cabeça. Ah, se Deus colocasse na minha cabeça uma caixa daquela de alguns milhares de litros de água e os meus olhos em fontes de lágrimas, eu choraria então de dia e de noite pelos mortos da filha do meu povo. Estão mortos do ponto de vista espiritual, mas muitos morrerão porque a Babilônia, como Deus tem dito, nos invadirá. Os falsos profetas estão dizendo a paz. Os falsos profetas estão dizendo jamais. A terra do Senhor será invadida. Mas eu sei, o Senhor me disse, dizia Jeremias, e isso acontecerá. É pouco o meu choro. Para que o meu choro demonstrasse o meu entendimento da tristeza, da luta e da dor de Judá, eu precisaria que houvesse uma caixa d'água em minha cabeça, para que dia e noite jorrassem águas pelos meus olhos, orando e chorando. É a melhor convocação para o seu estilo de vida hoje, meu irmão. Viva orando e chorando por nossa nação. É preciso ainda testemunhar. Jeremias, o profeta fiel, proclamou aquilo que viria a acontecer. Ele disse: Deus é bom, e porque Ele é bom, Ele não eliminará vocês. Ele permitirá que durante 70 anos vocês sejam castigados, porque isso é justo. Sejam corrigidos, porque isto é necessário. E só daqui a 70 anos vocês voltarão a Judá. Por isso ele foi mais odiado ainda em Judá. Esse homem testemunhou o juízo de Deus e disse: a restauração um dia virá, mas será demorada. Quem chamou Jeremias, irmãos? Não foi uma autoridade política ou religiosa, foi o próprio Deus. Era um homem simples, um homem do campo. Veja Jeremias capítulo 1, verso 10. Jeremias 1, verso 10. O Senhor diz assim a Jeremias: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Quem o chamou? Verso 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Esse homem, ao custo da sua fama e da integridade física, proclamou a verdade de Deus. Proclame você também que Deus é santo e justo. Sim, esse é um tempo para falarmos ao nosso povo desses atributos do nosso Deus, a santidade e a justiça. Jeremias 4, verso 1. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Cantamos nessa manhã da grandeza da nossa nação, dos nossos grandes recursos. Se nós formos capazes de nos voltarmos para Deus, o Senhor nos abençoará. Então anuncie a graça de Deus aos arrependidos. Anuncie o favor de Deus a quem muda de vida, a quem passa a amar o bem e praticar a justiça. Jeremias 3, 22, voltai, ó filhos rebeldes. Jeremias 3, verso 22, diz o Senhor: eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Viva como testemunha do seu Deus no meio do seu povo. Meu irmão, a convocação da palavra de Deus é: você, onde estiver, seja testemunha do Senhor. Seja missionário do Senhor em seus negócios, agindo de modo correto. No cuidado com a sua família, sendo cuidadoso com os seus filhos em especial. No relacionamento com os vizinhos. Na administração das suas redes sociais. Permita que as pessoas saibam que
Não é brincadeira que o poder do evangelho transforma vidas e transforma em tudo. Na postura ética, no linguajar, nas prioridades, no cuidado com a família, na rejeição àquele que mente e pratica maldade. Viva como testemunha do seu Deus no meio do povo brasileiro. Fale de Cristo, porque Jesus Cristo é a única esperança para o nosso povo. É tempo de testemunhar. Jeremias tudo fez publicamente. Ele falou do seu lamento, das suas lágrimas. Mas enquanto falou disso, no capítulo 9, verso 1, ele estava se lembrando da filha do seu povo, daquela geração dele. O homem que lamenta e ora, faz isso porque compreende a urgência, a necessidade do seu povo e sabe qual é a mensagem que pode curar e transformar o seu povo. Então, irmãos, devemos orar por nossa nação. Devemos lamentar, é tempo de choro. Mas, irmãos, deve ter uma consequência, o nosso lamento, o nosso coração apertado, o nosso amor por nossa nação deve nos levar a testemunhar de Jesus Cristo. Jeremias foi profeta do Senhor em um tempo de muita dificuldade. Em favor do seu povo, então, sensibilize-se e pregue o Evangelho. Nós temos a grande resposta, que é o Evangelho de Jesus Cristo para a nossa nação. Como eu disse no início deste culto, desde criança eu tenho visto a Igreja de Jesus nessa data tão especial, a data em memória da independência do Brasil em 1822, chamar os crentes a orar de novo pela nação e a amar o Brasil e a testemunhar de Cristo com poder na nossa nação. Meus irmãos, que bom que nós não desistimos. Que bom que nós sempre estivemos aqui, orando, pregando, testemunhando. Esse é um convite da sua igreja para que você não se permita cansar de fazer o bem. Não se permita desistir de andar nos caminhos do Senhor. Não se permita dar uma trégua nas orações pelo povo brasileiro, por mim e por você. O convite dessa manhã é, 203 anos depois desse evento marcante, a independência do Brasil, precisamos orar pela verdadeira independência do nosso povo. Há um povo ainda escravizado pelo maligno e que precisa conhecer a independência daquele que foi liberto pelo poder de Jesus Cristo. A sua igreja, amorosamente, te chama nessa manhã a revalorizar a sua identidade nacional. Amar o seu povo, que é você, que sou eu, que somos nós. E por amor, orar, lamentar, mas testemunhar, pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, pois, nos conduza, nos mova, que o Senhor, pois, nos dê mais e mais poder pelo seu Espírito para cumprirmos por nosso povo, por meu povo, por seu povo, o nosso dever, o compromisso que um dia firmamos diante do Senhor. Deus, pois, nos abençoe.